Boa tarde! Hoje vamos falar sobre terapia quântica transpessoal. Como tal, estamos no espaço de João Santos, que é terapeuta de terapia quântica transpessoal e que nos recebeu aqui no seu espaço para falar tudo, ou para explicar tudo o que precisamos saber sobre esta área do saber, que também é terapêutica, não é verdade, João? Exatamente. Olá, boa tarde, antes de mais. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Então. Obrigada por nos ter recebido aqui no seu espaço. E sabemos que temos aqui um manancial de análise. O mundo inteiro aqui. É o mundo inteiro, João. O mundo inteiro aqui. Em primeiro lugar, o que é a terapia quântica transpessoal? Bom, a terapia quântica transpessoal foi criada essencialmente porque nós temos uma visão muito alargada do conceito do mundo em si. Sim. Ou seja, e recorrendo a uma frase que é muito gnóstica e muito na voga, é para nós o que está em cima é igual ao que está em baixo, como o que está em baixo é igual ao que está em cima. Okay. É uma frase muito conhecida. O que é que isto quer dizer, trocando isto por algo mais fácil de compreender? Para nós o ser humano é um reflexo do próprio universo, ou seja, dentro de cada nós existe um universo. Sim. Ou seja, a forma como nós funcionamos é quase que análoga ao universo. E o maravilhoso nisto é que nós podemos ver dentro de cada um de nós um micro ou um macrocosmos. Por exemplo, nós em relação ao universo somos um microcosmos, mas se começarmos a reduzir, tornamos um macro. Tornamos um macrocosmos face, por exemplo, a uma simples célula, não é? E portanto, o modo de funcionamento é análogo. E foi dessa premissa que nasce esta terapia, que no fundo não é nenhuma novidade, é algo já muito antigo e, portanto, nós hoje em dia damos uma abordagem mais científica e mais nova a um conceito que já é milenar. Do que é que nós partimos para esta terapia, Sim. basicamente? Bom, a base filosófica é judaico-cristã, porque nós baseamos muito nos ensinamentos judaicos e cristãos, muito ligados à Torá, à Cabala e ao Velho Testamento. Okay. E depois vamos fazendo um upgrade até chegarmos à física quântica. No fundo é como se tentássemos descodificar os antigos segredos, levando-nos até hoje à parte mais científica da física quântica. Portanto, esse foi o percurso que nós fizemos para criar esta terapia. Sim. A parte transpessoal é a parte, digamos, de funcionamento da própria terapia. Nós vimos o ser humano como basicamente um todo. Holístico, não é? Um holístico, baseado em 4 funções muito limitadas, que é o físico, a parte psicológica, emocional e espiritual. Como é que isto, na verdade, se analisa? Nós podemos lá em casa perceber. Para perceber. A tradição judaico-cristã divide o ser humano em 3 partes. Corpo, alma e espírito. Essa é a nossa abordagem base. Se nós fôssemos desmultiplicar tudo isto, vamos ter aos 4 princípios que nós temos. Sim. Depois, ainda nos uma outra abordagem, nós podemos dividir a nossa própria constituição, ou a nossa anatomia sutil, se assim podemos dizer, em 7 corpos. O corpo físico, duplo etérico, que seria uma camarinha que nós teríamos energética aqui, o corpo astral, o corpo mental inferior, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Numa linguagem normal para toda a gente perceber, é o que toda a gente chama de aura, ou campo energético humano. Que é onde está, digamos que toda a nossa memória celular, onde está gravado tudo o que nós temos desde que estamos na barriguinha da nossa mãe, até ao dia em que nos encontramos. E, portanto, nós fazemos esta abordagem totalitária em relação à pessoa humana. A doença para nós, ou o problema que a pessoa esteja a ter naquele momento, é apenas uma consequência e não a causa do problema. E é isso que distingue estas terapias complementares, por vezes, da medicina convencional. E em relação, nós sabemos que existe muito também a terapia de biofeedback, vulgo terapia quântica, exatamente, que não engloba propriamente uma terapia. São o mesmo conceito, com abordagens, com abordagens diferentes. Portanto, também é válida, também são abordagens com certeza, válidas. Muito válida, é excelente, para mim é excelente, uma terapia excelente, o biofeedback, o skill, tudo isso é uma excelente terapia. O que é feito por estes terapeutas através de um programa de computador. Exato, depois faz o relatório. E recebe o relatório, depois é analisado pelo terapeuta e que é excelente. Sim. Nós também fizemos entrevistas, também atestámos para mim acho que é uma excelente terapia. Essa validade. O que eles fazem, a grande diferença, o que eles fazem a nível informático, nós fazemos a nível mental. Pronto, e era aí. Basicamente, nós somos o tal computador. Como é que tudo funciona? Uma vez que a transpessoal diverge da biofeedback convencional. Como é que tudo. É a partir da mesa radiónica? É a partir da nossa abordagem
ao paciente. Portanto, nós não temos nenhuma máquina convencional. Mas é olhos nos olhos, primeiro, como é que Ou seja, o que é que nós vamos fazer? Nós partimos de 3 tipos de ciências que também estão aqui englobadas, que é a radiestesia, a radiónica e a psicotrónica. Portanto, o que é que isto faz? A radiestesia, a radiónica e a psicotrónica, digamos que é a parte visível Sim. que estão aqui a ver, Ok. que está conjugada numa mesa que lhe chamamos de radiónica, não é? Sim. Mas podemos chamar outra coisa qualquer, porquê? Porque tem gráficos de radiestesia e gráficos de radiónica, por isso é que damos este nome. Basicamente, o que nós fazemos é, através de uma análise gráfica, detectar toda e medir Sim. toda digamos que a frequência vibracional de cada paciente em todos os aspectos que nós precisamos para analisar o paciente. E aqui o campo é infinito, porque podemos fazer qualquer tipo de pergunta e qualquer tipo de... Mesmo com perguntas, como se perguntas fosse quase um tarô quântico. A gente é isto. Nós, em relação ao tarô, temos aí uma... Isto depois já tem a ver um bocadinho também com a nossa concepção na quântica de espaço e de tempo. Nós, em relação ao futuro, temos aqui algumas questões que nos diferenciam muito do tarô. Para nós, mas é importante para as pessoas perceberem isto, e é até importante que percebam isto em casa. O que é o futuro? É uma pergunta que as pessoas querem sempre muito saber o que é o futuro. O futuro é apenas um acontecimento num determinado espaço de tempo. É como se fosse, se as pessoas conseguissem imaginar uma linha de espaço-tempo, um acontecimento é algo que está nessa linha. Quando eu faço uma pergunta sobre o futuro, eu estou a perguntar, então, eu quero saber o que é que aquele pontinho lá à frente vai trazer. Agora, a grande questão é a seguinte, é isso que eu gostava que as pessoas pensassem. Quando eu digo algo a alguém, por exemplo, a senhora vai ter um problema na coluna, vamos imaginar isto. As possibilidades desse acontecimento virem a acontecer aumentam exponencialmente. Mas eu, depois de ter informação, eu já não sou a mesma pessoa que era antes de ter essa informação. Logo, nesta linha onde eu estou, agora vamos imaginar diversas linhas, eu mudo para outro plano e, portanto, a diferença já vai ser completamente diferente. Reparem bem, eu gostava, isto que nos diz a quântica que é muito interessante. Vamos imaginar que eu tenho aqui este pêndulo e quero deslocar este pêndulo deste ponto para o outro ponto. Eu vou deslocá-lo para aqui. Por exemplo, isto é um exemplo, não é? Sim, sim. Portanto, isto será o futuro. Não é? Eu estou no presente, passado um segundo, é futuro. Não é? É isto. Agora, a questão é esta. Este pêndulo podia ter ido para aqui ou podia ter ido para uma imensidade de pontos à nossa frente. Isto somos nós que conseguimos recriar a nossa realidade. Nós não somos obrigados, não está nada pré-determinado que nos obrigue a que o pêndulo vá para este ponto. Portanto, tem a ver com o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Agora, se eu condiciono o livre-arbítrio de alguém com informação, eu, digamos, estou a encaminhar a pessoa... Manipulação? Não necessariamente. Não digo que seja feito por... Aconselhamento, mas... Um aconselhamento, mas aqui entra a parte ética e ideológica. A ética, conforme falávamos há pouco, a ética na claro que comunicação. se nós percebemos que o médico, quando vê que vai haver um problema de saúde, é claro que indica isso só... Tem que indicar, como é lógico. Tem a ver da forma como é transmitida a informação, porque o paciente tem para ser aqui melhor. Como é que o João gera a questão da ética na comunicação dessas possibilidades que podem ocorrer? Basicamente é o seguinte, há uma coisa que a gente faz logo no princípio, a consulta é para o paciente. Podemos fazer uma análise, por exemplo, da família, depois às vezes há questões kármicas que se metem aqui também de família também? Pode haver muitas questões, ou seja, o problema da pessoa, imagina, 90% dos casos, o problema não é apenas interior nosso. É um problema nosso, mas está relacionado com alguém. Ou com um grupo de pessoas. Kármico, às vezes, é até desta vida, não é? Pode não ser de outras vidas, pode ser até desta vida. E por vezes, imagina um caso simples, uma pessoa esteja com uma depressão por causa de um divórcio. O problema não é só daquela pessoa. Nós aí vamos ter o problema dos filhos, por vezes estão também com algumas depressões. Ou seja, por vezes também não podemos isolar o paciente de todo o contexto que o envolve. Agora, temos que ter a ética suficiente para só divulgarmos a informação que a pessoa, naquela fase, consegue assimilar e que seja boa para a sua própria cura. E para a sua qualidade de vida. Portanto, às vezes tem que ser faseado. De nada me interessa estar a dar uma informação que aquela pessoa, naquela altura, não está preparada para dar com ela. E requer também sensibilidade. Nessa interação com o paciente, suponho que o requisito da sensibilidade... E senso comum, é uma questão de senso comum. E o bom senso e senso comum, às vezes, é mais fácil. Pesem mais, não é?
E quando se está com alguém à nossa frente, há um fenómeno da ressonância. Sim. Nós temos que ressoar aquela pessoa. E estando na energia dela, nós conseguimos perceber o problema da pessoa e depois seguirmos esse padrão de ressonância. Mas queria-lhe colocar uma questão. Vamos embora. Portanto, por exemplo, não querendo ser narcisista, mas querendo fazer chegar de facto a informação para quem está lá em casa, perguntar-lhe-ia, portanto, eu estou aqui à sua frente, não é? Para ser bem prático, bem pragmático, para lá em casa de facto as pessoas perceberem. Portanto, faz-te conta que eu sou uma paciente. Pronto. Mal eu entrei, ou mal entramos, eu sentei-me aqui, o João conseguiu, de facto, sentir ou verificar alguma energia, ou energias que eu pudesse trazer? Isso agora, então vamos distinguir aqui duas facetas, o terapeuta e a terapia. Assim, depende do terapeuta que está à sua frente. O terapeuta, um radiestesista, ou alguém que trabalha com radiestesia, tem que ter sempre a sua mente a zero, ou seja, não ter nenhuma pré-condição em relação à pessoa que está à sua frente, nenhum julgamento, nenhuma sensação, para estarmos completamente neutros em relação ao que estamos a analisar. Harmonizados, neutros, portanto, para nós o resultado é o que é, não é relevante se é mau ou se é bom. Nem vimos as coisas como mau ou bom. Sem julgamento, nós não tentamos, temos de estar o mais linearmente ausentes dessa avaliação. Mas em termos de metodologia? A nível de metodologia, nós temos uma fichazinha de paciente, nós partimos do geral ao particular, tentamos identificar os valores específicos de uma certa pessoa e, conforme naquele enquadramento geral que vimos um dos problemas maiores, vamos encaminhando a consulta para essa área. E, portanto, depois da análise, passamos à parte do tratamento. E a mesa, como é que funciona? Nós podemos, se quiser, fazer uma demonstração. Exato. Se quiserem, não é? Pode ser. Não é? Podemos ser. Portanto, por exemplo, como é que funciona? Vamos imaginar que eu chegava aqui. Nós temos aqui, por exemplo, um gráfico para medir. E o que é que nos interessa? Vamos aqui fazer um exemplo prático. Vamos passar aqui por cima de alguns procedimentos. Vamos ver qual é, por exemplo, a sua energia vital. Tal como fez com a Fátima Lopes na TVI. Temos aqui, por exemplo, que a sua energia vital está a cerca de 50%. Cansaço, pode ser o cansaço. Não, é cansaço, eu estou confesso ao vivo e a cores que ando um pouco cansada. O resto eu não vou estar aqui a medir porque são coisas mais pessoais, mas eu poderia ver a seguir, por exemplo, frequência da doença física, frequência de doença mental ou psicológica, porque nós entendemos aqui muitos casos em que a barreira entre doença mental e psicológica e, por exemplo, casos de mediunidade ou pessoas que me aparecem muito com problemas espirituais. A diferença às vezes é muito pequenina e, portanto, um dos nossos primeiros passos é ver se estamos a tratar de uma psicose, esquizofrenia, ou algum síndrome bipolar ou de bipolaridade, ou se realmente é um problema de mediunidade. Há pessoas que dizem que ouvem vozes, que veem coisas e, portanto, há aqui questões, nós tratamos desde a doença física até às questões mais complicadas espirituais, de possessões e coisas assim. Portanto, mas o leque é muito alargado. O que é que a gente iria ver a seguir em relação a si? Iríamos ver, por exemplo, como é que está o seu ADN e como é que está a sua memória celular. Como se faz isso? Ou seja, iríamos... Não, você antes de começar já esteve ligada, não é? E, portanto, eu já estou a trabalhar com a sua energia. É você começar a dar toda esta informação. E o olhar é através do olhar. A sua energia é o seu campo energético, me diz isso. E a mesa identifica e processa essa informação. Todos nós temos memória celular. Há um exemplo que toda a gente vai perceber que é muito simples. Uma criança, quando é pequenina, todos nós temos uma tentação de pôr o dedo numa chama, não é? Sim, curiosidade. É a curiosidade. E vamos nos queimar. E depois de nos queimar, geralmente essa memória fica gravada. E não voltamos a pôr lá o dedo. Para eu quero pensar uma coisa, cada acontecimento na nossa vida, cada chatice, cada choro, cada decepção, cada alegria, tudo que passa na nossa vida fica nesta memória celular. Incluindo o período em que estamos dentro, no período intrauterino, que é muito importante, muito importante, as pessoas não dão muita importância a isso, mas é muito importante depois na nossa vida futura. Tudo isso está na nossa memória celular e é isso que iríamos medir a seguir. Depois o que iríamos fazer? Iríamos medir, eu não vou medir para ninguém ver aí os resultados, iríamos medir o quê? A sua parte emocional, como é que está emocionalmente. Não, mas se quiser pode fazer. A gente medimos coisas mais simples depois. Medimos a parte mental e a parte mental nós vamos confrontar com o quê? Com a parte de doença mental ou psicológica.
Se a parte mental, imagina aqui um resultado, em Sim. que temos um resultado muito alto em doença mental ou psicológica. E depois temos um bom resultado na parte mental, em que a pessoa mantém o raciocínio, Sim. nós descartamos logo a parte das psicoses mais graves Pois, e partimos para coisas como depressão, a ansiedade. celeridade no raciocínio também é um bom prognóstico, não é? É, exatamente. Depois vamos para onde? Parte de traumas, vamos analisar todos os traumas que a pessoa teve, qual é as coisas de traumas, frequência espiritual ou de mediunidade. Vamos ver então Também se vê isso. Isso na isso. minha deve ser zero. De mediunidade. Isso nem sempre é assim. Nem sempre é Acho que assim. Depois vamos ver coisas como, por exemplo, qual é o ego da pessoa, que é uma coisa que nós trabalhamos muito na terapia quântica transexual, é a parte do ego. É. Vamos ver a parte da dualidade da pessoa, que é outra coisa que trabalhamos muito. Contradições, se calhar. Não, a dualidade. O ego é como se fosse o operador do nosso cérebro, não é? Da nossa razão, e que nos engana, na maior parte das vezes, não é? Pessoas com um ego muito elevado, têm o orgulho muito elevado, vaidade, enfim, têm uma série de predisposições para criarem uma autoimagem de si que não é verdadeira. Isto tanto pode funcionar para o bem como para o mal, para lhe exponenciar a autoestima acima do razoável, e também entramos nos aspectos narcisísticos da pessoa, como para, exatamente, como para fazer o quê? Reduzir completamente a pessoa até praticamente a uma depressão. O ego, curiosamente, pode ter estas duas facetas. Isso é uma das coisas que nós estamos muito e ficamos muito nisto. A outra é a dualidade. A dualidade é, no fundo, como nós somos ensinados desde pequenos. Está certo? Está errado? Está bem? É bom, mau, preto, branco. É o manicaísmo. E esquecemos um bocadinho de ver o que está por trás do véu. E quando nós nos esquecemos disso, leva-nos ao julgamento. E quando vamos ao julgamento, estamos a julgar os outros e por vezes, o que é ainda pior, julgamos muito a nós próprios. Ou seja, a exigência. A exigência, isto tem muito a ver com o meio cultural onde somos educados, com a religião onde somos educados, com todo o padrão da nossa vida. Portanto, como vocês podem ver, para chegarmos a um resultado, nós não podemos ignorar o resto que está à nossa volta. Exatamente. Depois iríamos coisas um bocadinho mais densas, nós chamamos densas. Vamos ver qual é a influência negativa de outros sobre a pessoa, porque às vezes existe. Pois, pessoas que são influenciáveis. São influenciáveis. E depois há aqui uma questão que as pessoas gostam muito de falar. Umas acreditam, outras não acreditam. Tem muito a ver com as partes das magias, essas coisas todas que fazem as pessoas e que dizem que fazem. Feitiçarias. Feitiçarias e coisas Trabalhos. Pronto, para nós. Mas isso é verdade mesmo. Portanto, há pessoas que querem interferir no livre-arbítrio fazendo os trabalhos, feitiçarias. Isso é muito correto. Mas funcionam ou não funcionam? Vamos lá ver. Porque a pessoa não acredita assim muito. Como é que nós vamos ver isto? Mas vê-se aqui tudo então. Vê-se tudo aqui. Mas isto é, por acaso, uma coisa engraçada. Cuidado, não façam um trabalho, vê-se aqui tudo, hein? Isto pode ser interessante para as pessoas perceberem o que é isto a nível da física. Como é que a física poderia descrever uma magia? Uma coisa engraçada, não é? Como é que funciona? Muito simples. Imaginem uma fórmula matemática. Eu vou aqui simular algo. É uma equação daquelas tipo comboios, não? Tipo, uma coisa simples. Então, vamos imaginar uma magia qualquer simples. Sim. A pessoa pega numa vela, que tem que ter uma cor, que é feita de cera, Sim. e só isto já tem uma composição química. Sim. Vou acender um fósforo e eu vou ter uma outra composição química, nomeadamente o fogo. Acendo a vela e tudo isto vai fazer com que a cera derreta. Tudo isto é uma composição química e tudo isto pode ser deduzido a um número. Não é? Porque é uma combustão química. Sim. Não é? Vamos juntar mais. Mais do que mais. Vamos supor, pomos ao incenso. Vamos para isto muito simples. O próprio incenso é feito de água, novamente o fogo, novamente um outro número. Ok? Vamos juntar. E agora a parte mais importante de qualquer tipo de... O ADN de outra pessoa, se calhar. Este tipo de trabalhos que fazem por aí. Uma unha, um cabelo. Tem a ver com isso? Também. Podemos pôr isso, o ADN de outra pessoa. Muito bem observado. Já temos um outro número, não é? Agora vamos juntar isto o mais importante em qualquer tipo de situação, que é a intenção. Pois é. A intenção do que se faz. E a intenção entra no controle mental. E isto é o mais importante em tudo. Tem a ver com a força da nossa mente. A nossa mente tem uma frequência, tem ondas de frequência. E quando isso é direcionado a alguém, isso tem um impacto na energia da outra pessoa. Eu até poderia dizer que muitos destes rituais, isto há aqui duas explicações que eu vos posso dar. A explicação mais simples é que estes rituais, muitas das vezes, são apenas algo que permite que a pessoa tenha a confiança suficiente para a parte mental achar que vai funcionar. Sim. Pronto, é só uma muleta. Pronto, isto é a primeira função. Mas, na verdade, a parte mental é muito importante. O controle mental existe mais do que as pessoas podem pensar.
A nossa mente é muito mais poderosa do que a maior parte das pessoas podem pensar. Há vários livros escritos, não é? Há muito mais. Livros. E se eu quiser interferir mentalmente com alguém, as pessoas conseguem realmente fazer isso. Agora, há quem tenha outras explicações para isto. E aqui entra com a parte espiritual, com a parte em que há espíritos, em que há outro tipo de entidades. Que também, na verdade, segundo algumas teorias, têm uma influência no nosso mundo. É quase como se houvesse aqui uma diferença entre o mundo físico e o mundo astral e por vezes há aqui uma sobreposição dos dois. Claro, Isto vai-nos... Quem explica muito isto, nós também damos estas cadeiras no curso, é a parte do parapsiquismo, a paranormalidade, vê-se muito nos filmes, não é? Sim, exatamente. E isso realmente existe. Existem casos provados, hoje em dia já conseguimos provar a telepatia, a clarividência, já há experiências físicas para poder ver se isso funciona ou não. Sim. E já há estudos sobre isso. Portanto, isso também pode ser analisado e por vezes tem um impacto muito grande na vida das pessoas. As pessoas nem sabem que estão a ter esse impacto. Na verdade, a nossa mente, é muito comum as pessoas lá em casa sabem de certeza, entrarem num sítio e não se sentirem-se bem, por exemplo. Sim, às vezes. É normal. Sim. Ou estarem com uma pessoa que não conhecem nada nenhum e de repente aquela pessoa não... quase que há uma rejeição natural. É muito simples de explicar. Imagina dois campos energéticos que Exato. chegam-se um ao outro e que se repelem. Portanto, isto é tudo muito fácil de explicar e a maior parte das pessoas sabe isto quase que Intuitivamente. Se calhar. intuitivamente. Só que, se calhar. Falta pôr uma base um bocadinho mais científica às vezes nestas coisas, mas consegue-se fazer. Ok. Então, e quando a gente vem para aqui. E quando isto para aqui, portanto, o que é que vamos? Depois de medir tudo isto, Sim. vamos imaginar que o problema da pessoa é emocional e em muitos dos casos a base é sempre emocional. E iríamos começar depois a ver ponto a ponto, iríamos medir, por exemplo, aqui qual é a frequência de alegria da pessoa, qual é a frequência de plenitude em que a pessoa está, qual é a frequência em que a pessoa tem medos. E os medos é outra barreira muito importante Isso é que verdade. nós cometemos aqui na terapia. E os bloqueios. Geralmente, as pessoas que nos procuram, ou quem tem um problema, qualquer tipo de problema, tem uma doença, os medos geralmente são muito elevados, os bloqueios são geralmente muito elevados também. Eu costumo dizer que o medo é uma corda que nos ata de cima a baixo e quando chega aos pés surge uma outra corda que são os bloqueios. E portanto ficamos com, digamos, atados de pés e mãos, por vezes por nós próprios, e esse é que é o grande problema, é que somos nós próprios que nos atamos. E nós analisamos isso aqui e depois tentamos ir aqui, atrás das causas reais do medo e dos bloqueios dessas pessoas. Como? Vamos analisar então depois a parte dos traumas. Então vamos ver se o seu trauma é na infância, se é na adolescência, se é na vida adulta. E depois vamos como um investigador, vamos indo pouco a pouco até à raiz Mas desse tudo mesmo numa só trauma. consulta ou é uma sucessão? Nós tentamos, de consultas? na primeira consulta, fazer o diagnóstico completo da Diagnóstico. pessoa. Depois pode demorar mais algum tempo. É a parte das consultas, pode. A harmonização, se A harmonização calhar. da pessoa. Porque isto é muito importante. Sim. Nós não conseguimos curar ninguém se o paciente não se quiser curar. Pois tem que haver a vontade. E isto é que do muitas paciente. vezes não se diz. Mas o nosso trabalho é sempre em conjugação com o paciente. Pois tem que ser. A pessoa, enquanto há pessoas que querem se curar e o trabalho é muito mais rápido, muitos temos que perceber até porque é que eles não se querem curar. Então o trabalho às vezes demora um bocadinho mais tempo. Mas é sempre um trabalho de parceria. Parceria. Tem que ser. Sempre. E em termos de periodicidade de consulta? Para uma pessoa que- Nós temos casos em que São uma casos consulta diferentes, não é? chega e está resolvido. Só uma consulta. Mas Só uma quando consulta. a pessoa precisa de trabalhar esses medos, essas fobias. 2, 3 Traumas. consultas já costumam dar porque nós não fazemos geralmente, guardamos 21 dias Sim. entre consultas. Só em casos muito graves é que nós fazemos consultas com menos de 21 dias. Sim. E portanto, se fazemos as contas, estamos pelo menos 3 meses a trabalhar com a pessoa. Já temos resultados muito positivos nessa área. E a pessoa depois tem que fazer o seu trabalho em casa. Qual é o papel Tem que estar atento, pelo do menos. autotratamento? digamos assim? Nós também aconselhamos as pessoas o que alguns caminhos, não é? Nestas conversas que vamos tendo com as pessoas. Vamos aconselhar alguns caminhos a tomar. A própria pessoa vai tomando consciência que há coisas que têm que mudar na sua vida Exato. para as coisas poderem acontecer. Mas o engraçado, em muitos casos, é que algumas coisas aparecem na vida das pessoas. Porque se eu desbloquear algumas coisas em mim, o universo traz-me o resto. Exato. Vai atrair. E vai atrair a tal questão da ressonância. E isso é engraçado que há muitos casos que as pessoas dizem, mas como é que isto pode acontecer? Isto estava... E de repente a coisa aparece que está à frente. Não há aqui nenhuma magia, apenas foi ela que, desbloqueando aquilo nela, conseguiu atrair aquilo para ela. É muito simples. Exato. Na verdade, acaba por ser muito simples. Também podemos ver depois a parte da doença, analisar doenças e analisar coisas mais densas que as pessoas muitas vezes chegam aqui com
casos muito complicados, com a vida assim um bocadinho embaralhada. Há casos que são emocionais, claramente emocionais, e ficamos por aí, e psicológicos também. Claro. Há casos que são doença física e nós tentamos depois, aqui e não só, também com as nossas mãozinhas às vezes, tratar a pessoa. Mesmo com... Mas que é? Recorrem a massagem? Mas isso sou eu, isso já... Reiki, Em princípio, a terapia não exige isso. Sim. No entanto, os nossos alunos, desde meridianos, já têm uma série de cadeiras de anatomia, por exemplo. Eu sei que o João também é formador. Exatamente. Portanto, eles têm que saber todo o corpo humano, quase de cor, Isto é lógico. para poderem também analisar a pessoa com alguma sensatez, não é? Portanto, não basta termos isto. Exato. A mesa por si não depende sempre do terapeuta. Não é? Claro, há que ter o conhecimento. Há que ter o conhecimento. Para descodificar o que a mesa propõe. Exatamente. Portanto, é preciso esse conhecimento. Isto é só um meio. Claro. É a ferramenta de trabalho. É a ferramenta de trabalho, mas o terapeuta é realmente a parte importante. E como ele é formado. E como está formado também ele próprio. Também nós podemos esquecer que para o terapeuta, cada paciente é uma forma de autodesenvolvimento dele. Isso é muito engraçado e nós costumamos dizer que nós atraímos os pacientes onde nós também precisamos estar a ser trabalhados. Isto é muito engraçado e às vezes acontece isso e, portanto, cada pessoa também nos vai ensinando sempre também alguma coisa. Cada caso é um caso. E é isso que se calhar o move dentro desta terapia, não é? É um bocadinho isso. Portanto, É a interação e o autodesenvolvimento que vamos tendo em cada pessoa que vimos. E também os resultados e o ver a pessoa ficar bem. Acho que é a minha motivação para lá. E a leitura, uma dúvida, a leitura como é que se faz aqui na mesa radiónica, a leitura de vidas passadas, do que a pessoa traz em termos de karma, então, de vidas passadas? por exemplo, vamos dar um exemplo. Surgiu-me assim. Vamos, aqui acho que já podemos dar o seu exemplo. Vamos então aqui ver. Vamos ver aqui uma questão traumática, em relação assim, qual seria a frequência de traumas? Ok. Vamos ver, pode ser? Pode. Dá-me aqui cerca de 65%. Porque E agora, que portanto, a nível de traumas na sua vida teria 65%. O que é que eu teria que ver agora? Teria que ver onde é que está a base desse trauma. Se é na infância, se é na adolescência, ou se é já na sua vida adulta. Se quiser... 55%. E agora, o próximo passo é ver que tipo de karma é. Eu estou a seguir a minha intuição, portanto, estou aqui a desejar um caminho. Karma de amor teria aqui, por exemplo, 80%. Seria o maior neste caso. Neste caso seria o maior. Tinha para resolver. Isto não quer dizer que as pessoas... Eu não estou aqui para as pessoas acreditarem, não é? No meu consulta normal eu estou a seguir a minha intuição, portanto estou a fazer um bocadinho mais rápido do que é normal. As pessoas precisam entender que isto não é banha da cobra, ou seja, eu venho fazer os trabalhos, não é porque me dá na cabeça, eu quero explicar às pessoas até que ponto é verdade. Agora aqui uma questão gira. Mas Será que isto é kármico? Será que isto é kármico? Podemos ver isso. Mas falou de karma amoroso, é isso? Sim, agora É vamos ver se isto é para trás, o que é que isto tem a ver com a parte de trás. Ok. Penso no que tenho que fazer ainda, que é bom. O karma não é uma coisa negativa. Nós vimos isto sempre, karma como negativo. É resultado da Nós ação, não vimos não é? nada como negativo. O karma é uma aprendizagem. Assim como um polo positivo não pode existir sem um polo negativo, porque isto é verdade, um dharma não pode existir sem um karma. O karma não é nada negativo. Eu costumo dizer, o karma é uma oportunidade que nós temos excelente de podermos aprender alguma coisa. Não é negativo. Portanto, no seu caso, o que é que terá acontecido? Então vamos ver. Geralmente, quando há karma de amor, vamos ver se está para aqui contratos kármicos. Contratos kármicos têm 100%. Votos kármicos. 100% como assim? Quer dizer que temos, é certo que tem. Qual é a frequência de votos kármicos? Votos kármicos têm 100%. Votos. Kármicos, votos ou contratos são decisões que nós tomamos em outras vidas, quase como promessas, juramentos que nós fizemos. Um juramento de amor é um voto kármico numa outra vida. Imagina que você jurou amor a alguém numa outra vida. Isso pode perturbar a sua vida atual, por exemplo. Sim. São coisas tão simples, não é? Mas nós ficamos com isso no nosso padrão celular. Depois, enquanto não encontramos aquele padrão que nós andamos à procura, e quase que é instintivo dentro de nós já temos tudo o resto ao lado. Porque é quase como nós tivéssemos uma certeza absoluta que não é aquilo. Porque nós já sabemos o que é. Não é um problema, é uma questão de nós analisarmos qual é o padrão kármico que você teria, qual foi o voto que fez. Nós temos casos muito engraçados. Temos casos às vezes muito engraçados. Pessoas que tiveram vidas religiosas e que fizeram votos de castidade, por exemplo. Votos de amor, mas são outros votos de amor, por exemplo. As freiras, por exemplo,
fazem votos de casamento com Cristo, por exemplo, e que depois, nesta vida, têm problemas imensos em ter depois uma vida mais normal, na parte amorosa. Isto é tudo muito engraçado. Como é que isto fica e o que é esta parte kármica para nós? Nós vimos a parte kármica de diversas maneiras, e esta questão das vidas. Porque para nós a pessoa não morre várias vezes durante uma vida. Claro, E também renasce várias vezes durante uma vida. Portanto, quando nós falamos de vidas passadas, dentro da própria vida onde nós estamos, nós temos diversas vidas, não é? Claro. Quando nos nasce um filho, nós nascemos outra vez. Quando nos morre um parente, nós morremos também com ele um bocadinho. Portanto, a nossa vida é um constante viver e morrer. Nesta vida, só numa vida. Portanto, às vezes eu gosto de perguntar às pessoas quantas vidas é que ela já viveu dentro desta. Quantas vezes é que ela já morreu nesta vida e tornou a renascer? Os desgostos Os também. desgostos é uma pequena morte. Mas cada morte para nós não é tida como negativa. É uma hipótese de renascer. Nós aí seguimos muito a teoria do caos, não é? É preciso às vezes destruir para poder construir algo novo. E é positivo. A partida de um familiar pode de facto fazer com que a pessoa vá Cresça. atrás e Nós, cresça. há muitos que dizem que nós só nos tornamos verdadeiramente adultos depois dos pais falecerem. Só aí é que nós somos verdadeiramente adultos, porque senão temos sempre o nosso cantinho onde ir chorar as nossas mágoas. Portanto, cada morte de uma pessoa é uma hipótese também de nós próprios, mortos ou desgostos, ou algo que a gente tem, doenças, por exemplo. Sobreviver ao cancro é um renascimento. Para a pessoa. Quando você sabe que cada dia a seguir àquele em que você conseguiu vencer um cancro é um dia a mais na sua vida. É um renascimento. É um renascimento. A vida da pessoa muda completamente. Nós, por vezes, não damos muito valor ao dia-a-dia. Há uma coisa muito simples que o respirar todos os dias é um milagre. As pessoas não pensam muito nisso. O acordar, respirar, só isso todos os dias é um milagre. E nós não damos muito valor a isso até que ficamos doentes. E então aí somos obrigados a repensar tudo. É tal morte, não é? Aqui entre tal morte, para podermos depois apreciar o nosso novo nascimento. Portanto, quantas vidas é que nós temos dentro de uma, a gente não sabe. Depois, ainda podemos ir para outros casos, que é os nossos estados de consciência, que ligam na nossa parte consciente ao nosso inconsciente. E nós fazemos uma cartografia do inconsciente. Uau. E no nosso inconsciente, nós vamos encontrar desde os momentos, está tudo guardado, desde os momentos do nosso nascimento, vidas passadas, é como se fosse um grande backup que nós temos do nosso inconsciente, que é bem maior do que o nosso consciente, comparado com o nosso consciente. Claro. Agora, o que sai do inconsciente para o nosso consciente nem sempre é desejável, ou seja, por vezes nós temos casos em que nós pensamos que temos tudo resolvido, mas nós não temos nada resolvido, nós apenas guardamos algo numa portinha, fechamos à chave e temos que estar tudo resolvido. Mas a verdade é que não está. Não é? E nós, às vezes, temos nessas terapias, temos que lá ir, abrir a porta, limpar a divisão, deixar que passe para o consciente, para haver uma assimilação do que está a acontecer e depois para poder ser detectado. E isto tanto para a vida das vidas passadas como até à vida atual. É interessante, de facto, é um mundo de estudo e um mundo para explorar também. Porque nós somos um pequeno mundo, não é? É aquela questão, voltando ao início, não é? Voltamos ao início disto, portanto nós somos um mundo. Claro, João. Tudo isso se pode fazer aqui. Exato. E portanto, aqui não sei se me falou, acho que... Então, por exemplo, o exemplo desta mesa, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um gráfico. Exato. Onde podemos medir praticamente tudo o que aqui estamos a dizer. Exato. Tudo é medido aqui. Temos aqui gráficos para medir doenças. Doenças. Temos um gráfico de ferramentas, ou seja, depois de medir toda a análise da pessoa, nós vamos perguntar o que é que temos que fazer à pessoa. Para as consultas. Para as consultas, ou seja, isto é o tratamento. E é-nos indicado aqui qual é o tratamento que é sugerido para aquela pessoa que está em questão. Fazer o seu trabalho. Aqui nós temos umas rodinhas, ou seja, imaginem nós como temos a noção de tempo, espaço, dimensões, corpos do homem, o que é que podemos aqui ver? Nós aqui escolhemos, por exemplo, o chakra onde vamos, ou o ponto energético da pessoa, onde vamos atuar, por exemplo. Aqui escolhemos um dos 7 corpos da pessoa, por exemplo, aqui está no astral, aqui no físico, não é? E aqui a cor, iríamos aqui, a cor que iríamos tratar, então o que é que nós iríamos fazer aqui? Com esta cor, iríamos tratar o corpo físico e só neste chakra. Ok? Portanto, temos tudo isto direcionado para este chakra, este corpo, com esta cor. Portanto, o que é que estou a fazer? Basicamente, numa outra acessão, eu estaria a tratar só a parte física da pessoa, aqui ligado ao nosso chakra coronário, e com a cor violeta que está aqui. Portanto, para harmonizar o para harmonizar chakra, só aquele chakra só específico. aquele em específico. Porque para nós, cada chakra é um centro de consciência.
ligado a um problema específico. Exatamente. Então cada corpo depois também está ligado a um problema específico. E cada corpo tem uma função naqueles corpos todos. Aqui é a nossa ligação maior. Então o que é que nós, com uma terapia, como eu disse, tem um mundo judaico-cristão... São hieroglifos? Não, isso são letras hebraicas. Ah, ok. Ok, o que é que temos aqui? Temos 4 dimensões da árvore da vida. Sim. Então nós escolhemos a dimensão. Como é que nós fazemos isto? Perguntamos aqui qual é a dimensão da árvore da vida onde vamos atuar. Ela vai-me dar esta aqui em baixo. Portanto, eu rodo, ali no rolinho. A seguir, o que é que eu vou perguntar? Qual é uma das 22 letras hebraicas onde eu devo fazer este tratamento? Ela vai-me dar esta letra hebraica. E repare que eu estou a constituir um padrão ou um caminho. Ok. Não é? O que eu estou a fazer é um caminho. E agora, à volta, nós temos os chamados 72 nomes de Deus. Então vamos perguntar o quê? Qual é o nome de Deus onde nós vamos atuar nesta terapia? E aqui temos ele. E, Portanto, vivendo e aprendendo. O que é que temos aqui? Cada nome de Deus significa que são 72. Agora, Okay. corresponde a uma vibração, a uma frequência. Cabalisticamente está ligado a um anjo. Cabalisticamente, 72 nomes, 72 anjos. Portanto, a cabala também tem a ver com anjos, não é? Sim, a cabala também tem a ver com anjos. É muito engraçado porque a cabala dá-nos sempre um polo positivo e negativo. Portanto, 72 anjos e depois temos os 72 génios, que é exatamente o oposto do anjo. E é engraçado porque cada anjo ou cada gênio está ligado a algumas características da própria pessoa. Portanto, trabalhar com os 72 nomes de Deus ou com os 72 anjos cabalísticos é trabalhar o nosso interior. Por isso é que a cabala é um trabalho interior, é um autotrabalho interior, é uma vida disto. Agora, é engraçado, como é que tudo isto pode representar o universo? Porque as 4 subdivisões da árvore da vida, e geralmente veem só uma árvore da vida, não é? Mas a árvore da vida subdivide-se em 4 subdivisões. Sim. Nós vamos escolher uma delas, depois vamos escolher uma letra, e cada letra se vai ligar a todas as outras letras hebraicas que estão aqui. Portanto, nós vamos escolher um caminho e depois ligado a um nome de Deus. E temos um caminho entre todos os universos e paralelos, vamos escolher um caminho para chegar a este resultado que vamos ativar aqui em baixo. João, não é nada fácil ser terapeuta nesta área. É fácil. Isto parece mais complicado do que é. É que Na verdade é simples. Porque é intuitivo. Há muito deste trabalho, é claro que temos o trabalho, os nossos alunos estão 10 meses para ser preparados, porque nós queremos que as pessoas saiam bem preparadas. Há estágio também para os Sim, eles falem connosco, os alunos que querem vir assistir às consultas, podem assistir a consultas, podem fazer consultas connosco, mas temos uma preocupação em que as pessoas que saiam com conhecimento e saiam com vontade de continuar a estudar. Já não connosco, mas depois já no caminho deles. Quem estuda esta área nunca fica por aqui, não é? Depois segue um caminho de estudo, é uma vida a estudar, mas para poderem começar, digamos, a mexer nisto, temos 10 meses para eles começarem a mexer realmente a sério nestas duas ferramentas. E antes de partirem para o seu trabalho como terapeutas, têm um período de ensaio com pacientes? Eles têm, por exemplo, durante o curso são 10 blocos, Sim. são 4 semestres. Fazem amostras de Eles pessoas. têm cadeiras sempre só para Práticas. mexer nisto, práticas, muito Sim. práticas, onde aprendem a mexer nisto, fazem consultas, vão ser consultas, até chegarem com uma prática para depois poderem fazer. Eles fazem os seus relatórios. Fazem relatórios, são testados em cada cadeira, em cada disciplina, têm testes, têm trabalhos. Portanto, 10 meses. 10 meses para concluir e depois temos cá sempre nós, sempre que há dúvidas, vêm ter connosco para poderem treinar, poderem ver consultas, basta para estágio. João, 2 perguntinhas finais. Queria lhe perguntar, assim na sua ótica, enquanto terapeuta, dentro desta área da terapia quântica transpessoal, como é que vê a relação, ou a eventual relação, entre a terapia quântica transpessoal e, por exemplo, a astrologia? Sabemos que é uma área que também está a dar cartas em Portugal, não só no autoconhecimento, como também até nas organizações, conhecer o perfil astral dos colaboradores. Existe alguma margem de manobra metodológica e interdisciplinaridade? Todo o conhecimento pode ser agrupado. Nós temos uma... Mas costuma ter isso em Vamos atenção? ter. Nós não nos metemos na parte muito astrológica, porque Claro. é uma outra área diferente. Mas, por exemplo... Mas trabalham em equipa, não sei. Podemos trabalhar em equipa, não há... Já aconteceu alguma vez? Nós temos aqui, eu vou dar aqui um exemplo, nós temos aqui uma ferramenta Sim. que nós chamamos de alinhamento astrológico e numerológico. Ou seja, o que é que nós tentamos fazer? Nós nascemos numa determinada conjuntura astrológica
E o nosso nome, o nosso próprio nome tem uma numerologia, tudo é reduzido a um número. Exato. Pronto. E uma conjugação astrológica. Nós não analisamos tanto os astros, isso é função dos astrólogos, que o fazem muito melhor do que nós, mas analisamos uma coisa muito importante, Sim. que é, naquela conjugação, há uma frequência energética, há uma força de energia, e é aí que nós trabalhamos. É numerologia, não é? A numerologia, nós juntamos aqui as duas coisas. Sim, sim, sim. E o que é que fazemos? Por exemplo, as pessoas hoje em dia, a grande parte dos nossos bebés hoje não nasce no período em que devia nascer. As mães hoje quase que marcam o parto. Perdeu-se um bocadinho o nascer espontâneo, não é? E, portanto, quando nascem num período que, por vezes, não era aquele período em que deviam nascer. Isto já está tudo muito marcado, muito esquematizado, e, por vezes, às vezes é preciso fazer, e um astrólogo vai responder muito melhor do que eu, mas qual seria a diferença entre eu nascer no dia 11 ou no dia 13? Pode mudar o destino de uma pessoa. Isso é uma abordagem mesmo astrológica. É uma abordagem astrológica. Nós vimos isso aqui, porque também temos que o ver. Sim, Mas tentamos fazer o quê? Fazer esse realinhamento astrológico. Portanto, nós para a astrologia podemos ter, claramente, é perfeitamente casa-se. É enriquecedor também. Claro, sim. Qualquer área pode juntar-se à quântica, porque nós nisso somos muito abertos e acho que sabedoria. Mas normalmente os pacientes facultam-lhe informação em relação, por exemplo, ao signo solar e ao ascendente. Sim, eles me dizem. O porquê desta magia e deste fascínio pela terapia quântica transpessoal? De onde é que veio essa... Do meu. Pois, o meu não é... O meu. Sim. O que é que o move, Eu digamos? tem um bocadinho a ver com a minha vida pessoal. Sem querer entrar em não tenho o porquê isso. desta paixão? Eu durante muitos anos fui professor universitário há cerca de 15 anos e andei para o mundo fora. Mas nas áreas das fisicoquímicas, biologia? Não, eu fui muito ligado sempre à área de Direito, Economia e Gestão. Eram as minhas áreas de... Curiosamente. Não contava. Curiosamente, uma área muito técnica, não tem nada a ver com isto. Pensava que eram mais fisicoquímicas. Depois tive muitos anos ligado a isso, tive a tirar o doutoramento em Inglaterra e houve uma fase da minha vida em que, não sei bem porquê, eu fiquei doente. Porque um suporte de esgotamento de trabalhar mais. Depois é que foi, digamos, o primeiro aviso que eu tive. Para parar. Às tantas comecei-me a não identificar com o que estava a fazer. E fui à procura. E comecei a estudar, porque a minha área sempre foi investigação. É isso que eu sei fazer. E, portanto, comecei a investigar e acabei por ir me dedicando a estes temas e vim aqui parar. Fui descobrindo muita coisa sobre mim neste caminho que eu fui fazendo e fui ganhando algum conhecimento. Isto é sempre simples, a gente cai, levanta-se, erra. E a gente vai sempre errando quando tenta e acertando, até que encontrei esta minha via. Foi aqui que encontrei, digamos, mais respostas que tive que criar, no fundo, a terapia, para encontrar algumas respostas que eu precisava para mim. E como as consegui, depois decidimos fazer este projeto de terapia. Portanto, o auxílio ao outro acabou por se reverter em autoconhecimento. Foi um bocadinho assim. Interessante. E venho de uma área que não tinha nada, nada a ver com isto. Mas a minha vida foi um bocadinho assim. Eu costumo dizer que me deram-me 30 anos para eu poder ter uma vida até assim engraçada e depois a partir daí foi como se fosse chamada a serviço e fui fazer alguma coisa também por mim, mas muito tentar resolver os problemas dos outros um bocado pelos problemas que eu passei. E portanto foi assim que eu comecei. Tá, João, muito obrigada. Eu que agradeço. João Obrigado a Santos, vocês. Obrigada por tudo. Obrigado pela abordagem. Foi um prazer. Sejam bem-vindos. Parabéns também. Parabéns também por esta abordagem em torno, de facto, da terapia transpessoal, da terapia quântica transpessoal e todo o conhecimento que foi aqui divulgado, também para si lá em casa, para quebrar todos os mitos e aprender um pouco o que é esta área, que de facto não tem fim, não é, João? Não tem fim. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Obrigado.